e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à Casa de Portugal. A taxa de desocupação cresceu em 16 estados do país no primeiro trimestre deste ano. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta quinta-feira. O desemprego é maior entre mulheres e negros. A Mega Sena acumulou o prêmio de 14 milhões de reais e vai ser sorteado no próximo sábado. O Banco de Sangue Santa Teresa convoca doadores para a situação dos estoques que está crítica. De acordo com a entidade, 67% dos estoques estão abaixo do nível ideal. Nos 4 primeiros meses deste ano, 17.500 violações sexuais contra crianças ou adolescentes foram registradas pelo Disque 100. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E as inscrições para a segunda etapa do Revalida terminam amanhã, sexta-feira. O diálogo com o objetivo de alavancar o turismo e os pontos de Petrópolis. Eu sou o Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, para você que nos acompanha, uma ótima tarde. Agora são 1h03. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã. Você é nosso convidado para participar aqui do programa, interagir, mandar sua mensagem, o seu recado e, claro, debater os temas que a gente traz aqui para você. No programa de hoje, nós vamos dar destaque à Casa de Portugal, mas essa entrevista nós faremos no segundo bloco. A gente vai dar destaque agora aos nossos noticiários. Tem muita coisa para abordar no programa de hoje, então já vamos começar falando sobre um prazo importante, na verdade. As inscrições para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeira, o Revalida, terminam amanhã, sexta-feira, dia 19. Os interessados devem se inscrever por meio do sistema Revalida. Também é possível solicitar atendimento especializado e tratamento pelo nome social. Estão aptos a se inscreverem os aprovados na primeira etapa da edição de 2023 ou os aprovados na primeira etapa das edições de 2022, mas que foram reprovados na segunda etapa. O pagamento da taxa de inscrição é no valor de R$ 4.106,09 e pode ser feito até o dia 23 deste mês. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, não vão ser aceitos pagamentos por meio de depósito em caixa eletrônico, nem Pix ou cartões de crédito, além de transferência ou depósito em conta corrente. As provas de habilidades clínicas estão marcadas para os dias 24 e 25 de junho. O exame é estruturado em 10 estações, onde o participante deve realizar tarefas específicas das 5 grandes áreas: clínica geral, clínica cirúrgica, pediatria, ginecologia e obstetrícia, medicina da família e comunidade e saúde coletiva. Cada estação da prova de habilidades clínicas será pontuada de 0 a 10, implicando na nota máxima de 100 pontos para o conjunto das 10 estações. O cronograma completo da segunda etapa do Revalida de 2023 pode ser acessado no site do INEP. Mudando de assunto, as 6 dezenas do concurso 2.593 da Mega Sena foram sorteadas na última quarta-feira em São Paulo, mas ninguém acertou. E com isso, o prêmio então já era de 10 milhões de reais, acumulou
E no próximo sábado, o sorteio está estimado aí com um prêmio de R$14 milhões para aqueles que acertarem as 6 dezenas. Confira os números sorteados: 10, 14, 17, 25, 32 e 39. A Quina registrou 111 apostas ganhadoras. Cada uma vai pagar R$ 22.333,32. Já a quadra teve 7.145 apostas vencedoras e os premiados vão receber individualmente R$ 495,65. As apostas para o concurso 2.594 podem ser feitas até às 7 horas da noite, horário de Brasília, no dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou ainda pela internet. O jogo simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 5,00. Nós vamos trazer agora uma outra notícia para você. Essa é, na verdade, uma notícia de repercussão nacional e que se prolonga há muitos anos e que pode ter um novo capítulo agora em 2023. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, marcou para o dia 13 de junho o julgamento do recurso no qual o Ministério Público pretende restabelecer a condenação de acusados pelo incêndio na Boate Kiss, ocorrido em 2013 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e que deixou 242 pessoas mortas e mais de 600 feridos. A data foi marcada pelo relator do processo, o ministro Rogério Schetti. Caso o recurso seja acolhido, os acusados podem voltar à prisão. Em agosto do ano passado, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o TJRS, aceitou o recurso protocolado pela defesa dos acusados e reconheceu nulidades processuais ocorridas durante a sessão do Tribunal do Júri de Porto Alegre, que foi realizada em dezembro de 2021. Após a decisão, os acusados passaram a responder ao processo em liberdade e o Ministério Público do Rio Grande do Sul recorreu então dessa decisão. Além disso, na última segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, enviou ao STJ um parecer favorável ao cumprimento das condenações. A subprocuradoria Raquel Dodge afirmou que as nulidades alegadas pela defesa deveriam ser contestadas durante a sessão do júri. Abre aspas, a defesa preferiu silenciar, dando causa à preclusão, e somente suscitar referida nulidade após o desfecho condenatório desfavorável, fecha aspas. Entre as ilegalidades apontadas pelos advogados está a realização de uma reunião reservada entre o juiz e o conselho de sentença, sem a presença do Ministério Público e também da defesa. Na sessão do júri, que foi anulada, foram condenados os ex-sócios da boate, que são eles: Alessandro Galegaro, 22 anos e 6 meses de prisão, e Mauro Londeiro Hoffman, 19 anos e 6 meses de prisão, além do vocalista da banda Guzirada Fazandegueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor musical Luciano Bonilha. Ambos foram condenados então a 18 anos de prisão. E é claro, a gente vai acompanhar isso aqui, né? 2013 já tem muitos anos, mas foi um incêndio muito noticiado e levou muita tristeza para a cidade, para a região. E é claro que essas questões aí processuais se estendem por muitos anos, levando ainda mais sofrimento para os familiares, e a gente, lógico, vai acompanhar também essa decisão em junho desse ano. Mas vamos falar de emprego, porque a taxa de desocupação do país no primeiro trimestre de 2023 foi de 8,8% maior, foi de 8,8% e aumentou 0,9 pontos quando comparado ao quarto trimestre de 2022. A analista Alessandra Brito apresenta os dados obtidos e explica o porquê desse aumento. Os dados do primeiro trimestre de 2023 da PNAD contínua mostraram um aumento da desocupação. A gente estimou uma taxa para o Brasil de 8,8%, que é uma taxa que ficou 0,9 ponto percentual acima da estimada para o quarto trimestre de 2022. E esse aumento de desocupação ele é esperado, é um movimento sazonal de maior procura por trabalho no começo do ano e da dispensa daquelas pessoas que foram
contratadas temporariamente no quarto trimestre no período das festas. Em termos regionais, a gente observou que das 27 unidades da federação, em 16 houve aumento dessa taxa. As maiores taxas ficaram na região Nordeste. Nos estados da região Nordeste, a gente tem aí uma taxa para Bahia de 14,4% e para Pernambuco de 14,1%, ao passo que as menores taxas ficaram para Santa Catarina, 3,8%, e Rondônia, 3,2%. A análise por cor ou raça também mostrou diferenças importantes. A taxa de desocupação das pessoas de cor preta e parda, em geral, estão acima da média, enquanto a taxa da população que se declara de cor branca fica abaixo da média, 6,8%. Para a população de cor preta, 11,3%, para a população de cor parda, 10,1%. Quando a gente faz análise da taxa de informalidade para o primeiro trimestre de 2023, a gente estimou para o Brasil uma taxa de 39%, mas com algumas diferenças importantes regionais. A gente observou que as maiores taxas aconteceram no Pará, 59,6%, e no Amazonas, 57,2%, enquanto as menores taxas ficaram no Distrito Federal, 30,3%, e em Santa Catarina, 26,1%. Como a analista comentou, vamos trazer então esses dados a respeito das mulheres e também das pessoas pardas ou negras. A taxa de desocupação, então, no primeiro trimestre deste ano foi maior entre as mulheres, pretos e pardos. Segundo a pesquisa, a taxa de desemprego entre as mulheres ficou em 10,8%, enquanto para os homens, por exemplo, o índice foi de 7,2% no último trimestre de 2022. O índice de desocupação das mulheres, por exemplo, ano passado, nesse último trimestre encerrado, foi de 9,8%, enquanto para os homens era de 6,5%. No recorte, por exemplo, por cor ou raça, o IBGE verificou que a taxa de desocupação no primeiro trimestre deste ano era de 11,3% entre os que se declaravam pretos, 10,1% entre os pardos e 6,8% entre os brancos. Apesar do aumento aí da taxa de desemprego para todas as categorias, seja por raça, cor, gênero, a gente vê também essa diferença entre homens e mulheres e também na questão aí racial aqui no Brasil. Vamos falar aqui agora da nossa região, porque os estoques sanguíneos do Banco de Sangue Santa Teresa estão 67% abaixo do nível ideal, um índice que é considerado muito crítico. Por isso, a instituição está convocando os doadores regulares e a população em geral, em caráter de urgência, para efetuarem as doações de sangue e salvar milhares de vidas. E, lógico, que dependem desse gesto solidário para se restabelecerem. De acordo com o Banco de Sangue, todos os tipos sanguíneos são necessários neste momento. Abre aspas, estamos recebendo apenas 23 doações por dia, quando o ideal são 70 coletas diárias, para que se possa atender com equilíbrio as demandas dos hospitais. Esse número é muito baixo, sob risco de faltar bolsas de sangue para atendermos nossos pacientes. Fecha aspas, afirmou Marcela Zilves Colonese, captadora de doadores do Banco de Sangue Santa Teresa. O GSH Banco de Sangue Santa Teresa atende a 3 hospitais da região, fornecendo bolsas de sangue aos pacientes que estão internados e precisam de transfusão de sangue para se recuperarem. Para muitas pessoas que estão enfermas, os componentes sanguíneos são a única esperança de vida. 1 em cada 10 pacientes internados necessitam de transfusões. O GSH Banco de Sangue Santa Teresa funciona diariamente das 7 da manhã às 6 da tarde, inclusive aos domingos e feriados, na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, no bairro Bingen, ao lado do Banco Bradesco. Para facilitar o acesso, a unidade disponibiliza transporte gratuito para grupos de 4 ou 15 pessoas. O transporte deve ser acionado pelo WhatsApp, número 24 99269 4355. Então você que está nos acompanhando aí não tem desculpa, viu? É claro, existem algumas regras também, critérios para você poder realizar essa doação. Entre elas, ter mais de 16 anos. Se você, por exemplo, tem 16 ou 17 anos, você tem que estar acompanhado do seu responsável. Além disso, é necessário pesar mais de 50 quilos, ter dormido bem na noite anterior, não pode ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas antes da doação. E claro, se você fez algum tipo de tatuagem
colocou algum piercing, esses processos estéticos, você tem que ficar um período afastado das doações. Não é necessário estar em jejum, mas é importante evitar aí alimentos gordurosos antes de realizar a sua doação. Dura cerca de 7 minutinhos, é rápido, não dói e você pode ajudar em muito aí a população petropolitana. A partir de uma doação você pode salvar até 4 vidas. É sempre importante a gente ressaltar isso aqui também. Não deixe de levar um documento de identificação no momento da sua doação. Inclusive a carteirinha fica pronta no máximo aí 1 semana depois, você já pode retirar. Inclusive aqui em Petrópolis, para quem não sabe, os doadores têm alguns benefícios, viu? Entre eles 1 hora de estacionamento rotativo gratuito. É só um exemplo para você, além de fila preferencial, mercado, banco e qualquer outro tipo de instituição. E também desconto de até 50% em eventos realizados pela prefeitura e que são pagos. Então, se você, por exemplo, aí for doador, já sabe, aí tem mais até um motivo para doar. Lógico que o motivo correto é você ajudar a salvar vidas, mas você também tem alguns benefícios. Então, não deixe de realizar a doação, como a gente comentou na reportagem. O local disponibiliza veículo para grupos, né, de 16 pessoas ou de 4 pessoas. E o estacionamento para você que tem veículo próprio também é gratuito lá no local. Não deixe de participar, de ajudar. E o Banco de Sangue Santa Teresa funciona todos os dias, inclusive sábado, domingo e feriado. Policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia prenderam na última terça-feira uma mulher condenada pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ela foi capturada no bairro de Caixa d'Água, em Três Rios. A captura ocorreu após um monitoramento do setor de inteligência da delegacia. Segundo os agentes, pelo envolvimento dela com o tráfico de drogas, ela foi condenada a 10 anos de prisão. Vamos falar sobre um outro tema, inclusive muito importante, e hoje também é celebrado esse dia de conscientização. Mas a gente vai trazer isso daqui a pouco, porque antes eu quero só mostrar para você que está em casa nos acompanhando o transporte aqui em Petrópolis. Ontem saiu mais um boletim de operação da CPTrans, que foi divulgado, e a gente tem aí esses dados a respeito desse boletim divulgado ontem à noite, às 9 horas da noite, e que mostra aí os índices, né, de transporte aqui na cidade. De acordo aí com esse boletim, a gente tem aí, né, as viagens da Petroita, são 682, da Cascatinha 319, num total aí de 1.001 viagens. De acordo com o boletim, há um aumento aí no número das viagens de 24%, né, desde o início, desde o incêndio registrado na terça-feira retrasada, né? Mas a gente sabe que mesmo com esse retorno gradual aí das atividades dos ônibus, os petropolitanos ainda têm sofrido muito com o transporte público, fora também que as empresas aí, como a gente já comentou aqui no Correio Petropolitano Debate, também entraram com, né, um pedido de recuperação judicial em abril deste ano, que mostra aí mais uma vez para você que está nos acompanhando, a incapacidade de ambas as empresas operarem aqui na cidade. Enfim, vamos acompanhar esses desdobramentos também, né? Agora sim, a gente traz aqui a reflexão, um momento muito importante para você que está nos acompanhando. O abuso sexual é uma das causas de comportamentos para a mudança das crianças. E o crescimento desse tipo de crime no Brasil tem assustado, viu? Somente nos 4 primeiros meses deste ano, 17.500 violações sexuais contra crianças ou adolescentes foram registradas pelo Disque 100. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e apontam, veja só, um aumento de quase 70% em relação ao mesmo período de 2022. Nos 4 primeiros meses deste ano, foram registradas ao todo 69.300 denúncias e 397 mil violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, das quais 9.500 denúncias e 17.500 violações
envolvem violências sexuais, físicas, abuso, estupro e também exploração sexual e psíquicas. A casa da vítima, do suspeito ou de familiares está entre os piores cenários, com quase 14 mil violações. São cenários tristes e preocupantes para você que está nos acompanhando. Ainda nesses 4 meses, outros dados também foram divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos, da Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania. Hoje, dia 18 de maio, é também o dia de conscientização justamente sobre esse tema. Foram registradas, veja só, 763 denúncias e 1.400 violações sexuais ocorridas na internet. Em todo o ambiente virtual, houve um registro de exploração sexual com 316 denúncias e 319 violações. Estupro foram 375 denúncias e 378 violações. Já o abuso sexual físico foram 73 denúncias e 74 violações. A violência sexual psíquica foram 480 denúncias e 631 violações. Como a gente comentou, os dados foram consolidados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania por ocasião do Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso Sexual Infantil e contra Adolescentes. Hoje, o dia 18 de maio, é esse dia de combate a esse tipo de crime, a esse tipo de atitude, que é também comemorado como Maio Laranja, como muitos conhecem. E só para você que está nos acompanhando, a gente deixar isso claro, não deixe também de denunciar. E como a gente conversou até no Correio Petropolitano no debate também sobre isso, procure em casos de qualquer tipo de violência, o Conselho Tutelar, a polícia, registre o boletim, fique atento às atitudes da criança também, é um outro ponto importante. Ela pode mudar o seu comportamento, querer se afastar de determinadas pessoas, ter medo, ficar mais quieta, e reclusa, e isso também pode indicar aí alguns tipos de violação ou tipo de violência. Não deixe de denunciar, é extremamente importante toda a população estar junto nessa causa. A gente vai fazer um intervalo rápido. Antes eu lembro a você que o Correio Petropolitano no Debate está ao vivo em todas as nossas plataformas, em nosso Facebook e também em nosso YouTube, TVC Correio da Manhã, e em nosso site tvc16.com. Lá você consegue curtir, compartilhar, comentar e, é claro, divulgar para os seus amigos, familiares. E, claro, além disso, nos siga também nas nossas redes sociais, como o Instagram, Correio Petropolitano, e também TVC Correio da Manhã. Claro, nosso jornal impresso sempre diário para você, levando informação de qualidade a respeito da nossa área de cobertura e também aqui de Petrópolis e de todo o estado. Para você que nos acompanha em Patiroféres, Paraíba do Sul, Três Rios, Teresópolis e Nova Friburgo, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. É sempre muito bom ter você aqui, viu? A gente faz um rápido intervalo, então volta daqui a pouco para apresentar para você uma entrevista que fizemos com Paulo Delgado, ele que é hoje o gerente-geral da Casa de Portugal, e vai falar sobre a festa dos portugueses, tradicional festa que é realizada aqui em Petrópolis, mas que já não acontecia há bastante tempo. Começa, inclusive, amanhã, sexta-feira. A gente vai falar um pouco sobre a festa e também, lógico, sobre esse momento de recuperação da Casa de Portugal. O intervalo é rápido, a gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta e agora a gente vai dar início à nossa entrevista. A gente vai falar hoje um pouco sobre evento aqui em Petrópolis e vamos falar especificamente, na verdade, de um evento, a Festa de Portugal, que vai acontecer na Casa de Portugal aqui em Petrópolis. Para quem não conhece, fica localizada lá no Quitandinha. E a gente está aqui com o Paulo Delgado, ele que é o organizador, faz parte também do grupo, né, que organiza, que cuida do espaço, do clube. Além de falar sobre o evento, ele vai falar um pouco também sobre a casa, né, Paulo? Seja muito bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. A Casa de Portugal, que, como muita gente não conhece, a gente antes aqui nos bastidores estava conversando, é um clube, na verdade, né? Sim, foi um clube criado, como várias Casas de Portugal, Brasil afora, que era para receber o pessoal da colônia portuguesa, os imigrantes portugueses. Com a queda da imigração e também os outros clubes no Brasil, com a mudança de hábito e tudo, os clubes tiveram uma decadência e não foi diferente para a Casa de Portugal e para outros clubes.
e a Casa de Portugal estava um pouco adormecida até 5 anos atrás, que essa diretoria que está lá hoje assumiu. E nós estamos fazendo um trabalho nesses 5 anos de recuperação da casa e de uma reabertura da casa para a sociedade em geral. Né? Tinha-se muito a imagem que lá era uma casa exclusiva para portugueses e descendentes da colônia portuguesa, que aquilo era uma coisa fechada. É um clube, como qualquer clube tem o seu associado e tem o seu foco. Mas essa diretoria, nós entendemos que a gente tinha que rentabilizar a casa para ela se manter, por conta de sócios hoje não contribuírem, e volto a dizer, em geral todos os clubes no Brasil passam por essa situação. E a gente conseguiu equilibrar as finanças da casa e a gente vem fazendo eventos que não sejam somente eventos particulares, mas eventos que sejam abertos ao público. Tivemos agora, em abril, tivemos um almoço, também aberto ao público, foi um sucesso. E agora a gente já estava estudando de fazer esse evento, que é a Festa de Portugal, que vai acontecer agora sexta, sábado e domingo, 19, 20 e 21 de maio. E sexta-feira, iniciando às 12 horas, sábado e domingo, iniciando às 10 horas, indo todos os dias até às 22 horas, aberto ao público, não paga entrada. E tem as atrações, que é música ao vivo com Fernando Santos todos os dias. Sábado teremos o cover do Roberto Leal. E também teremos o rancho folclórico da Casa de Viseu. E no domingo, música ao vivo com Fernando Santos e a concertina mágica. Então, a gente está fazendo essa divulgação e para atrair o público. E muitas pessoas que eu divulguei perguntaram quanto que é a entrada. Eu falei, não cobra entrada, né? Evidentemente a gente cobra pelo consumo, mas Sim. A entrada é franca. Ah, perfeito. Então assim, para você que já está em casa nos acompanhando aí, quer participar de algum evento, não tinha nada na agenda, já pode anotar aí nesse fim de semana, está chegando, tem evento lá na Casa de Portugal. E que é um ponto, né, Paulo, digamos até importante para Petrópolis também, principalmente para a região do Quitandinha. Não só pela questão histórica, né, mas também está bem no início, né, da cidade. Na General Rondon, 715, um local de fácil acesso, na beira da principal. E como eu te falei, a gente veio fazendo umas obras de reestruturação, de reforma e até de ampliação, principalmente do estacionamento. O nosso estacionamento hoje ele comportava 35 carros, hoje ele comporta 70 carros. Então a gente já fez uma melhoria, um investimento alto, mas um investimento perene, né, e duradouro, né? Sim. Então a nossa diretoria, tendo à frente lá o presidente Mário Alexandre D'Angelo Mesquita, eu sou o diretor-geral, Paulo Delgado, e toda a diretoria vem trabalhando com muita dedicação, muito esforço. E a gente também conseguiu, tivemos agora no mês de abril, a permanência consular. O que é a permanência consular? É um destacamento do Consulado Português do Rio de Janeiro, que ele vem a Petrópolis. Nós conseguimos esse ano 3 datas. Tivemos uma em maio e 2 que serão marcadas futuramente. Sim. A gente vai tentar 4 datas anuais. O que presta esse serviço? Ele é exclusivo para a renovação do passaporte português e da carteirinha de identificação portuguesa. Então, ou de portugueses ou de pessoas que têm dupla nacionalidade. Sim. Nós conseguimos montar uma infraestrutura para receber as pessoas, nós fizemos 51 atendimentos e a gente montou uma estrutura de cadeira para as pessoas sentarem, cafezinho, água, banheiro. Então a pessoa chegava, não ficava em fila, tinha um agendamento de horário, esperava algum tempo lá, que é normal, às vezes um atendimento não é mais. A gente ficou muito contente que todas as pessoas serão atendidas e bem atendidas. Então, isso também é um ponto positivo, e principalmente para o nosso presidente, que é o Mário Alexandre, e a gente conseguiu essa situação de trazer permanência consular. Quem ficou à frente de organizar a permanência consular foi o nosso diretor, o Manuel Mesquita,
e que fez isso com uma destreza muito grande, com um carinho muito grande, uma doação muito grande, né? Então, eu quero aqui até, inclusive, parabenizar o Manuel Mesquita, que fez um trabalho excelente em relação à permanência consular. Esse é um serviço, né, uma prestação de serviço para a população extremamente importante, até por conta de deslocamento, né, de você ter que ir para o Rio de Janeiro para conseguir fazer, em muitos casos, trabalho, filho, escola, compromissos, que afetam, às vezes, a rotina, né, o dia a dia. Para você fazer isso, descer para a capital, às vezes pode se tornar algo um tanto quanto estressante, cansativo, enfim. Essas outras datas, então, futuramente vão ser reagendadas. Só para o pessoal, quem está em casa, poder entender, esses agendamentos, eles também são divulgados? São divulgados. Eles foram divulgados pelas redes sociais, pelos meios de comunicação da cidade, e ele é um agendamento feito no site do consulado. Ele não é feito via Casa de Portugal. Sim. A Casa de Portugal fez o esforço, vamos chamar, abre aspas, de político, de conseguir junto ao consulado que o consulado viesse a Petrópolis. Sim. E que a gente cede toda a estrutura, parte de internet, tudo. Então, quer dizer, como você disse há pouco, é uma prestação de serviço para o cidadão petropolitano, para evitar a saída ao Rio de Janeiro. Né? E, Paulo, você como diretor-geral tem comentado sobre esses últimos 5 anos aí, como que está sendo esse desafio de alguma forma, reestruturar a Casa de Portugal, trazer público petropolitano e também das cidades do interior para movimentar a casa, seja por eventos, seja por festas, seja até mesmo por serviços? Olha, quando nós começamos lá, a gente não sabia o compromisso que a gente tinha assumido, que eu quero dizer assim, a gente não sabia a dimensão, qual era a situação da casa, qual o rumo que a gente ia dar para casa. A gente tinha muitos sonhos, nossas reuniões duravam de 19 horas até 23, reuniões até meia-noite, muita gente falava, um pensando assim, um pensando assim. Aí, com o tempo, eu percebi que as reuniões foram durando menos tempo porque a gente já tinha achado o rumo, né? Olha, o nosso rumo é esse, a gente tem que seguir por aqui, a gente tem que seguir por ali. E hoje, praticamente, são porque cada um achou o seu espaço, a sua responsabilidade dentro da casa, e toda a diretoria tem participado assim, mergulhou, todo mundo de coração. Todo mundo dá o seu melhor, um contato comercial que tem. Cada um, às vezes, tem alguma coisa que pode doar para casa. Tem uma escada lá que está encostada, não, doa para casa. O outro tem lá algum objeto lá, vou trazer isso aqui. Então, a diretoria vem fazendo isso. E as obras que a gente vem fazendo, nós fizemos toda a reforma do telhado do ginásio, troca de iluminação do ginásio, que são coisas caras, e numa instituição que ela não tem tanto dinheiro entrando, né? Ela não é uma situação comercial, mas a gente conseguiu equilibrar o financeiro da casa, mas o português, de modo geral, é meio empreendedor, ele começa fazendo assim, coisa, não é abusando nem fugindo do orçamento, mas sempre faz mais alguma coisinha ali que é para aproveitar. Mas a gente conseguiu acertar o financeiro da casa, a casa está com tudo em dia, mas não pode parar e não pode dar nenhum tipo de vacilo, que é para a coisa não desandar. Assim, né? Mas a diretoria toda está de parabéns, que vem fazendo um trabalho muito bom, um conjunto muito bom. Hoje, lá na Casa de Portugal, quais são, por exemplo, os serviços ou atividades que são realizadas diariamente, digamos assim? Olha, a gente tem todos os serviços feitos lá são de partes que são locadas. Tem a parte da quadra, que tem o aluguel da quadra, tem a escolinha de futebol, tem a academia, é alocada, mas é um serviço que é desenvolvido lá na casa. E tem a locação do salão, né, que você pode ter o teu evento particular, uma festa de aniversário, casamento, 15 anos, e você também pode alugar para você fazer um evento aberto ao público, cobrando entrada. Você quer fazer um baile, você quer fazer uma apresentação de qualquer coisa. Agora, também tem, quando chega na época de final de ano, festas de confraternização, o salão é alugado para isso, né?
E às vezes tem alguns eventos no nosso ginásio, que às vezes tem associações que querem fazer. Tem a associação do criador de passarinho, assim, às vezes eles fazem uns encontros deles. Aí tem várias coisas. E tem uma atividade esportiva que ela é gratuita, e a casa também cede esse espaço, por ser uma tradição portuguesa, que é o hóquei sobre patins. Sim. Então fica aqui a divulgação. As pessoas que quiserem tem que comparecer lá no sábado, procurar o senhor Bouchardet, a gente chama ele carinhosamente de Bucha, que ele gosta de ser chamado assim, ele não liga. Todos os sábados ele está lá durante o dia todo. Então quem se interessar, pode ir lá fazer uma aula teste, 2 aulas teste, que é o hóquei sobre patins. E a Casa de Portugal de Petrópolis, do Brasil, apesar de não ser um esporte muito divulgado, a Casa de Portugal tem um destaque e tem atletas que participam da seleção brasileira. Sim, e é um esporte até em Petrópolis que tem um grande acompanhamento da população petropolitana, não só na Casa de Portugal, outros locais aqui da cidade também contém o esporte, e é uma outra oportunidade para você. Tem alguma regra, jovem, adulto? Olha, mais voltar. As pessoas que praticam lá, tanto masculino quanto feminino, são mais jovens, mas o adulto também pode participar, uma pessoa de mais idade. E é muito legal que às vezes você conhece uma pessoa de mais idade assim na cidade e fala, não, eu já joguei hóquei, eu já não sei o quê. E talvez, se você é aqui de Petrópolis? Sim, aqui de Petrópolis. Então ali na Praça da Liberdade, aquele ali onde tem o Marovil, que todo mundo... Sim. Ali chama Marovil Rink Bar, porque ali se jogava hóquei. Legal! Ali, historicamente, ali se jogava hóquei. E eu conheço um senhor que trabalha numa loja de roupas ali mais para o final da avenida, ali perto do Profissional. Ele, quando jovem, foi jogador de hóquei. E de vez em quando ele vai lá na casa, às vezes eu paro para conversar com ele, e ele fica reclamando, joguei com fulano, joguei com não sei o quê. Então, a gente descobre umas coisas assim em Petrópolis muito legais. Então, quem dá uma procuradinha aí em alguma foto histórica ali da Praça da Liberdade, vai ver que ali se jogou muita partida de hóquei. E ele teve uma época num outro clube, aí voltou para a Casa de Portugal e está lá na Casa de Portugal. Como eu disse, isso aí é uma atividade que a casa mantém ela assim, a casa também não põe dinheiro, mas cede o espaço. Sim. Mas aí de vez em quando eu mesmo, às vezes tem que fazer uns uniformes lá, o Bucha me ajuda a fazer os uniformes. Aí eu boto um patrocínio lá da minha empresa, assim, mais na situação de fomentar o esporte, as atividades, e por ser também, como a gente comenta, historicamente ligado também, né, aos É uma tradição portuguesa, o hóquei sobre patins, que é muito praticado lá em Portugal, e Portugal tem destaque mundial no hóquei sobre patins. Paulo, a gente, aproveitando essa parte de questão histórica, mais uma vez, queria que você falasse um pouco sobre essa representatividade que a Casa de Portugal tem hoje para os portugueses e, claro, projetos futuros que vocês têm aí justamente para aumentar, para fomentar, manter essa história viva aqui na cidade. Olha, sem dúvida é importante, porque, querendo ou não, Portugal foi o primeiro país globalizado do mundo, o primeiro país que lá nos idos lá do século XV e XVI que circulava o mundo inteiro, né? E a cultura portuguesa, ela é muito bonita, ela é muito gostosa. Eu estou voltando de Portugal agora, passei uns dias lá e gosto muito de estar lá e aqui espelhar aqui a cultura de lá. Então que a gente mantenha a tradição culinária, que a gente mantenha um pedacinho de Portugal com a culinária, com a música, com os hábitos todos e com esse apoio. Hoje tem muito brasileiro que está indo para Portugal, né? Está sendo uma migração reversa hoje, né? Mas a importância da manutenção das casas de Portugal, não só de Petrópolis, como todas as do Brasil, é realmente essa
essa manutenção e essa divulgação da cultura portuguesa. E a gente vai tentar ao longo dessa nossa gestão, dessa diretoria que está lá, a gente ainda tem mais 3 anos desse mandato, a gente afinar mais o nosso relacionamento com o consulado, para que a gente possa trazer mais serviços do consulado prestados na casa, até não só para os portugueses ou para os descendentes portugueses, até informação para brasileiros. A gente está tentando desenvolver isso. Às vezes a pessoa quer ir para lá, quer uma informação, quer algum contato, alguma coisa, e a pessoa às vezes não teve oportunidade de ir, apesar de ter toda uma facilidade hoje de comunicação com internet, etc. Mas sempre é mais uma forma da pessoa ter acesso às informações. Sim. De alguma forma se tornar uma referência em relação histórica e turística de Portugal, digamos assim. Correto. Digamos assim. Seria talvez interessante também, Paulo, tentar uma articulação, um diálogo talvez com secretarias, por exemplo, de turismo de Petrópolis, do Estado, justamente até para criar, por exemplo, não sei se há essa data comemorativa voltada para trazer, a gente, como tem, por exemplo, a festa Bauernfest, voltada para o colono alemão, mas também dos portugueses, e de alguma forma atrelar a Casa de Portugal para trazer esse fomento? O objetivo é esse, que a gente cresça o nosso evento. Inclusive, ele é o evento mais antigo, porque até a década de 50 e 60 tinha a Festa de Portugal, depois, a gente não sabe se por questões políticas, questões administrativas, ela se perdeu, né? E a gente não tem essa informação. E justamente o nosso objetivo é esse. A gente nesses 5 anos vem se preparando, vem tomando expertise para tomar fôlego e quem sabe conseguir trazer esse evento para algum espaço no centro histórico para que ele se torne maior. Nós já estamos agora projetando para agosto fazer lá na Casa de Portugal também, ainda não está definido, e nós temos que chamar as outras colônias para fazer uma festa das colônias que fazem parte da colonização de Petrópolis, né? Chamar os alemães, chamar os italianos, chamar os japoneses, e alguma outra colônia aí que tem uma representatividade menor, mas que a gente faça lá no espaço da Casa de Portugal. Isso aqui eu estou passando em primeira mão, não sei se o presidente vai me puxar a orelha. Vai não, é para fomentar a casa. E a cidade, né? Sim, com certeza. E a gente trazer essas outras representações das outras colônias para lá, né? Para a gente justamente representar vamos dizer assim, a criação do povo petropolitano, né? O resultado do povo petropolitano, que foram várias etnias, que eram os portugueses, os espanhóis, os italianos, os alemães, os japoneses e alguma outra aí que, como eu falei, franceses também, para a gente tentar fazer uma festa das colônias, alguma coisa assim. Sim. Existe essa projeção para a gente tentar fazer isso para agosto. E a gente também quer fazer uma outra festa no final do ano. Aí a gente está porque é justamente o que eu falei no início, é abrir a casa para a comunidade de Petrópolis, né? Não de Petrópolis, abrir para a comunidade, né? Para acabar com aquele estigma de que a Casa de Portugal, olha, aquilo é do Porto dos Portugueses, aquilo só pode passar ali na frente para lá e para cá, que aquilo é dos portugueses. Não, aquilo é um clube e tem essa finalidade social. Sim. Né? Ele tem que, em algum momento, prestar um serviço para a população, ele tem que estar aberto à população, né? Como foi a permanência consular e agora com esses festejos todos que a gente abre para a população, né? Então o objetivo é esse. A gente... Perfeito. E é importante, fica aqui até inclusive Secretaria de Turismo, de Cultura, de alguma forma trazer um diálogo também, possibilidades de eventos voltados que trazem, né, a história do Brasil. Petrópolis tem grande representatividade em toda a história do país, e não só de Petrópolis, mas dos portugueses, né, dos colonos, e também, claro, de contar um pouco dessa história e também fomentar o turismo. É mais uma forma de atrativo o turismo, de você chamar o turista, de você chamar o visitante, e aí entra um ponto, talvez, até
por exemplo, abrir uma exposição na Casa de Portugal, falando justamente sobre a questão dos portugueses aqui quando chegaram ao Brasil, né? Não chegaram principalmente no Rio de Janeiro, mas Salvador, né? Na Bahia, e contar toda essa história, pode montar, por exemplo, essa exposição, contar com o espaço. É uma outra forma também da Prefeitura, da Secretaria de Turismo, de Cultura, de fomentar os espaços e aproveitar os espaços importantes que nós temos aqui em Petrópolis, né, Paulo? Sem dúvida, isso é muito importante, essa colocação que você fez, e a casa está aberta a participar desses eventos. Mas antes que eu me esqueça aqui, agradecer a Secretária de Turismo, Silvia Guedon, que está nos apoiando também na divulgação, a CONDEP, Polícia Militar, Bombeiros, CPTRAN. Quer dizer, todos esses órgãos, quando a gente faz um evento maior assim, a gente necessita do apoio deles, quer dizer, a população necessita, então todos eles estão nos apoiando para que o evento saia, como se diz popularmente, né, redondinho, para que tudo funcione, né? E Paulo, existe uma expectativa de público? Você já tem aí uma... Olha, eu não saberia te falar em números assim, mas a expectativa é grande, porque nós fizemos uma no final do ano, que a gente, o que a gente tem trabalhado? Todos, não gosto de falar erros, mas todas as falhas que nós detectamos, então a gente coloca em reunião, o que está certo, é fácil. Agora, todas as falhas, e nós tivemos um público muito bom. Eu não tenho realmente um número para te falar, que, como eu estou te falando, a gente vem desenvolvendo uma expertise, a gente vem trabalhando até na reunião de quarta-feira com o presidente, ver se a gente consegue contar o público, se a gente consegue desenvolver um método de ter uma contagem até para começar a ter esse relatório. A tua colocação foi boa. Mas o último evento foi sucesso, as pessoas gostaram, detectamos falhas, que falhas acontecem. Agora nós estamos trabalhando para que a gente faça um evento melhor e cada evento que a gente tem feito com menos falhas. Isso é importante também. População petropolitana, só para reforçar, Paulo, acho importante os dias do evento e o horário, é claro, para a população for presentear. Os dias do evento: sexta-feira, 19, sábado 20, domingo 21. Na sexta-feira tem a abertura, tem a solenidade, a abertura às 12 horas, terminando às 22 horas. Sábado e domingo já aberto às 10 horas, indo até às 22 horas. E o cardápio, né, as coisas que vão ser oferecidas nas barracas, né, o tradicional bolinho de bacalhau, as sardinhas portuguesas, os pastéis de nata, os pregos, que são os sanduíches de carne de porco, e outros pratos lá que vão estar lá à disposição, também pratos que até não são da cozinha portuguesa. Às vezes a pessoa está lá, não aprecia aqueles pratos, mas tem lá muita cerveja, muito vinho e muita alegria, muita música. Nós, na sexta-feira, temos o Fernando Santos, música ao vivo, não paga para assistir essa música ao vivo. No sábado, nós temos a nossa programação, que tem o Fernando Santos, 15 horas tem o cover do Roberto Leal, 19 horas tem o rancho folclórico da Casa de Viseu, e domingo, novamente, Fernando Santos, música ao vivo. Está afirmando aí, que muita gente está com dúvida. Entrada gratuita, tá? Perfeito. Tá aí para você que está em casa, então, ó, comida, bebida, música, enfim, e lógico, um pouco da história dos portugueses aqui em Petrópolis. Evento gratuito para você participar. Aproveite aí esse fim de semana, já que não tinha nada na agenda, já anota aí, leva a família, leva o filho, tio, cunhado, sobrinho, enfim, reúne todo mundo, até porque o espaço lá é bem grande, viu? Paulo, obrigado pela presença, por trazer aqui um pouco sobre a Casa de Portugal, sobre o evento também, e claro, os serviços e os projetos futuros. Tá bom, muito obrigado pela acolhida que vocês deram à Casa de Portugal, que eu venho aqui nesse momento em nome da Casa de Portugal. E tem que só agradecer o espaço que vocês deram para a gente aí. Muito obrigado. A gente que agradece mais uma vez. Para você que está nos acompanhando, então fica aqui o recado, o convite para você participar desse evento nesse fim de semana, viu? O Correio Petropolitano Debate termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia.
E é claro, você sabe, amanhã nós temos o nosso encontro marcado a 1h da tarde, ao vivo. Eu conto com a sua presença. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano.